Olá, pessoal. A gente está aqui hoje com o Danilo Maeda. O Danilo é jornalista de formação. Muito legal sempre ter a oportunidade de entrevistar um colega de profissão. Ele é head da Beyond ESG Strategies, que é o braço de ESG ou ESG do grupo FSB, que é um dos maiores, se não o maior grupo de comunicação corporativa do Brasil. E hoje ele está nessa toada ajudando empresas a entenderem, né, o que está acontecendo no mercado com essa chegada muito forte do ESG, a temática de sustentabilidade crescendo ainda mais, né, em razão de emergência climática, em razão dos fundos de investimento e mercado de capitais olhando cada vez mais para isso, então tudo se movimenta. O Danilo está no olho desse furacão, ajudando as empresas a entender como fazer isso e como se comunicar e como seguir adiante daqui para frente, já que muito do que a gente entende como negócios mudou, né? Está mudando e vai mudar cada vez mais. Então, Danilo, primeiramente, seja bem-vindo aqui à Economia B. É um prazer estar conversando com você. Obrigado, João. Obrigado pelo convite. Um prazer sempre conversar sobre todos esses desafios do desenvolvimento sustentável e, especialmente, como que as organizações podem fazer parte disso e contribuir não só com um futuro que queremos, né, uma ideia de construção de um mundo melhor para frente, mas a necessidade, né, a urgência que a gente tem de endereçar questões ali que são fundamentais para a própria sobrevivência e subsistência da nossa espécie, da humanidade. Danilo, para a gente começar, eu quero que você conte por que a FSB, né, que é uma referência para todo mundo, para nós assim, da área de comunicação, a gente conhece, empresa de longa data, sempre acompanha e tudo mais, então a gente vê esse movimento, é uma sinalização de mercado muito importante, assim, né? Não só para a empresa, mas para o mercado de comunicação como um todo, né? Então eu queria que você contasse por que a FSB decidiu entrar nesse mercado para prestar consultoria ESG e tudo que vem dentro desse pacote. Atender basicamente dois pontos, né? O primeiro deles era uma demanda de mercado que se percebeu ali por conta da emergência dos temas de sustentabilidade como temas muito relevantes. Então, basicamente, todos os clientes da carteira, né, os mais de 200 clientes do Grupo FSB, querendo falar sobre sustentabilidade, e muitos deles precisando de apoio para aplicar ferramentas, metodologias e, de fato, avançar nas suas jornadas. Então, assim, né, você quer falar sobre um assunto, quer participar de uma conversa, o primeiro passo de qualquer estratégia de comunicação consistente vai ser olhar para o mundo real e entender se existe consistência para então você participar daquele debate. E muitos clientes estavam precisando de algum suporte para avançar nas suas práticas, né, para melhorar as suas entregas. Esse foi um primeiro objetivo da criação da Beyond. E o segundo foi propriamente a gente trazer para os times de atendimento, para os clientes ali que trabalham com o Grupo FSB nas suas estratégias de comunicação, uma camada adicional de conhecimento sobre essa agenda, que ela é bastante específica, ela tem alguns meandros, né? Acho que ela é fácil de entender quando a gente pensa no nível macro, então é fácil de entender o porquê que sustentabilidade é importante, por que fatores ESG adicionam valor para os negócios, mas quando você começa a descer no como que isso acontece, quais são os temas específicos que são mais relevantes, a coisa começa a ficar um pouco mais complexa, né? A gente acredita que tem um valor, né, adicional para os nossos clientes, deles poderem contar com uma área dentro do grupo para apoiar todos os clientes da casa nos desafios que eles têm quando querem comunicar sobre sustentabilidade. Desse ponto de vista, vocês entregam algo muito interessante, né, para muitas empresas, porque, assim, por mais que a gente esteja vendo esse debate crescer e ganhar cada vez mais relevância, ainda é muito novo. E eu acho que a maioria das empresas não entende bem, né, o que está acontecendo e como fazer, né? Então, eu acho que nesse sentido vocês têm uma proposta de valor muito relevante. E de fato a maioria das empresas ainda não entende. A gente fez uma pesquisa em parceria com o Instituto FSB para medir um pouco o quanto que as empresas brasileiras aderem ou não às boas práticas de sustentabilidade corporativa. Tem uma série de questões que a gente avaliou, mas um dado que chamou muito a atenção é de que a minoria, é cerca de 1/3 das empresas brasileiras, grandes e médias, que têm estratégias de sustentabilidade. Então, a gente tem um desafio grande aí, né? Se a gente pensar que as pequenas não estavam incluídas na nossa amostra, esse número fica ainda maior, né? Do desafio de levar as boas práticas para o setor empresarial como um todo. E é muito importante que isso aconteça. Nossa pesquisa deu esse dado aí, mostrando como hoje é uma minoria das empresas brasileiras que tem estratégia, que eu acho que é um marcador importante, né? Se você não tem nenhuma estratégia de sustentabilidade, quanto mais as práticas, né? Quanto mais a gestão dos impactos.
Então, a gente tem esse desafio de trazer mais gente para a conversa. Uhum. Não só porque tem gente que hoje não participa, mas porque isso é necessário, é urgente, né? Quando a gente olha para os ODS e o quanto que o Brasil não tem conseguido avançar em relação ao cumprimento do que foi acordado ali, fica muito claro como a gente precisa trazer mais gente para participar desse desafio, né? Os ODS não são uma agenda do governo, são uma agenda do governo, das empresas e da sociedade civil. Mas hoje, quem está engajado com isso? Quem realmente entende qual é a sua parte em relação ao cumprimento dos ODS? Ainda é uma minoria da população, ainda é uma minoria das empresas, então a gente tem um desafio grande. Eu tenho falado assim, quando conversam sobre mercado de trabalho ou sobre futuro desse mercado do ESG, eu tenho feito uma analogia, é uma brincadeira séria, né? Que o que eu gostaria é que essa temática da sustentabilidade corporativa se tornasse, num prazo de tempo curto, o que é a gestão de pessoas nas organizações. Se você pensar, né, todas as organizações têm áreas de gestão de pessoas. As grandes têm áreas complexas, parrudas, com pessoas dedicadas para cada uma das disciplinas da área de gestão de pessoas. Empresas menores têm lá uma estrutura que também cuida, mas vai ser menor, né? De repente, uma pessoa para cada frente de ação diferente, recrutamento, desenvolvimento, treinamento, enfim. Empresas ainda menores têm pelo menos uma pessoa cuidando do RH, né? E empresas que são micro, bem pequenininhas, podem não ter uma pessoa dedicada à gestão de pessoas, mas a liderança daquela organização, com certeza, estuda sobre o assunto, lê, procura se informar sobre como ser uma liderança melhor, quais são as melhores práticas trabalhistas e de gestão de pessoas. Porque hoje o mercado, acho que de uma forma muito abrangente, entende que sem uma boa gestão de pessoas você não consegue produzir resultados de negócio, né? Então virou um tema ali que é transversal para qualquer organização, pública e privada, ou também do terceiro setor. Todo mundo pensa em gestão de pessoas, independente da complexidade do seu negócio. Eu desejo, espero e acredito que ESG, ou sustentabilidade corporativa, vão seguir por esse mesmo caminho, e com isso a gente vai, ou pelo menos a gente deve trabalhar para que chegue lá, né? No momento em que essa é uma discussão para qualquer organização. Então, precisa ter área, não precisa? Depende da complexidade do seu negócio, mas que precisa ter um pensamento sobre isso, uma preocupação e algumas práticas implantadas, eu acho que em breve a gente vai nem discutir. E o que você indicaria como um ponto de partida para empresas que estão começando, né, a entender que isso é uma nova realidade de negócios, mas não sabem muito bem como agir? O primeiro passo é o pensamento sistêmico, a gente coloca ali como primeiro momento da jornada, né? E o que é o pensamento sistêmico? É você estabelecer dentro da organização o entendimento de que aquele negócio, que pode ser uma empresa, pode ser uma organização do terceiro setor, pode ser uma autarquia, não existe de forma isolada. Ele produz efeitos e ele é impactado por atividades, por questões que estão acontecendo externamente à organização. De uma forma mais simples, é você entender a gestão do negócio para além do trimestre e para além do CNPJ. E entender que não precisa fazer isso apenas porque eu quero ser bacana e quero produzir um impacto positivo, mas porque se eu não fizer isso, a própria sustentabilidade do ponto de vista de subsistência, de continuidade daquela organização é colocada em risco. Então, eu começaria por aí, assim, né? Então, é uma reflexão, assim, será que a nossa organização, será que a nossa liderança, a nossa gestão já entende isso? Entende que nós produzimos o que a gente chama de externalidades, que são esses efeitos colaterais, efeitos que a gente produz em terceiros, como parte do nosso processo de geração de valor? E será que a gente está disposto, né, a gerenciar essas externalidades e engajar com os nossos stakeholders para construir relações de longo prazo, sustentáveis, em que todo mundo se beneficie, ou pelo menos ninguém seja prejudicado pela nossa existência. Tendo cumprido essa etapa, porque normalmente quando alguém busca começar a jornada, provavelmente alguma reflexão anterior já aconteceu nessa lógica de pensamento sistêmico, o próximo passo é olhar para a materialidade, que é para você conseguir priorizar os esforços e ter uma abordagem eficiente nessa jornada.
Se você pensa nos ODS, só de ODS são 17 temas e 169 metas. É muita coisa para uma organização tentar se engajar, né? Então, a próxima pergunta vai ser assim, tá bom, por onde eu começo? E aí a avaliação de materialidade vai te dar um pouco dessas respostas, né? Do que eu preciso cuidar? Quais são os impactos que eu produzo que são relevantes e que, portanto, precisam de uma gestão específica? Então, aí a avaliação de materialidade vai nos dar essas respostas, tanto do ponto de vista do negócio, quanto do ponto de vista dos stakeholders, dos públicos interessados e impactados por aquela organização. E aí, depois disso, é plano de ação, é meta, é indicador, é implementar uma agenda que permita que essa organização, de fato, melhore os seus impactos positivos e mitigue os seus impactos negativos. Perfeito. E acho que quando você fala de stakeholder, é importante ter uma visão ampla, né? Porque, se eu não estou enganado, eu estava vendo uma das pesquisas de vocês, né? Um e-book que está no site, perguntava sobre alguma questão de stakeholder. Desculpa, eu não lembro bem a pergunta, mas você considera stakeholders e tal? A maioria colocava o cliente, né? O cliente como principal e as outras esferas de stakeholders muito pouco, assim, na maioria das empresas. Eu acho que isso que a gente percebe muito mesmo, né? Porque claro que a empresa vai ser orientada ao cliente. Isso é óbvio, né? A gente tem que ser por motivos de mercado e tudo. Mas tem muita coisa além disso, né? Você incluir fornecedores, incluir as pessoas da tua equipe, a comunidade que você atua. Se eu estou inserido numa cidade, num bairro, num estado, num país, em alguns casos a empresa causa um impacto negativo, né? E a gente pode abrir muito essa conversa, mas ter esse olhar direcionado para o que está de fato no seu entorno. Eu acho que isso acaba faltando muito. Eu não sei se você lembra de cabeça dessa pergunta da pesquisa, se realmente eu estou correto ou falei bobagem, nesse sentido de o stakeholder, o cliente concentrando a maior parte da atenção das empresas naquela pergunta. Você tem realmente uma concentração bastante grande do público cliente, né, o público consumidor como mais relevante nas estratégias. Mas aqui o maior problema não é o cliente estar em primeiro lugar, ele está muito distante dos outros. Exato. Porque significa que os outros foram apontados como pouco importantes, né? E aí você comentou a questão da comunidade, do entorno, né? E de como as organizações são parte da sociedade como um todo. Tem uma outra provocação que a gente sempre faz, que é até a representação visual disso, né? E aí o próprio capitalismo consciente, que tem o mérito de trazer essa discussão de stakeholders como um fator preponderante e necessário numa gestão de negócios, o valor compartilhado também faz isso, mas ainda assim, as representações de stakeholders, de mapas de stakeholders, sempre tem aquela centralização da empresa, né? Uhum. Até porque, do ponto de vista prático, é mais fácil desenhar assim, né? Então, você põe a empresa no meio. Normalmente tem uma lógica assim é um círculo concêntrico, né? Tem a empresa no meio e aí tem os stakeholders em volta dessa organização. E o pessoal normalmente desenha umas setinhas ali, né? Que às vezes é só da empresa para os públicos. Aí às vezes para representar que você também ouve o que os públicos têm a dizer, você põe a seta com as duas pontas, né? Então vai de dentro para fora e de fora para dentro. É uma representação boa para você mapear quais são os públicos mais importantes. Mas ela pode te sinalizar que a empresa realmente é o centro de tudo, né? E no mundo real não é bem assim, né? No mundo real, para os stakeholders, o centro da vida deles são eles próprios. E a gente é um ponto num ecossistema mais complexo, que tem uma lógica mais de rede, com o qual esses públicos também se relacionam. Então, para o nosso stakeholder, o centro é ele. E a gente é um nódulo que está em volta dele, né? Mas essa reflexão ajuda a gente a entender isso, né? Que eu sou parte de uma rede interconectada, eu sou parte de um ecossistema. Então, eu não posso me arvorar aqui de ser o protagonista de todos os processos. Às vezes, eu preciso sentar realmente numa posição de igualdade e entender qual é a parte que eu devo cumprir aqui, respeitando, né, o ponto de vista, respeitando os anseios desses outros públicos, que são legítimos. Acho que essa é uma reflexão importante quando a gente fala de engajamento de stakeholders, é eu entender que eu não sou o centro de tudo. E nas organizações esse é um grande desafio, porque o dia a dia nos leva a olhar para a nossa organização daquela forma autocentrada, né? A gente se preocupa muito com a nossa própria vida, com as nossas próprias dinâmicas. Essa rotina, né, acaba levando a gente a muitas vezes achar que a organização
é mais importante do que o ecossistema do qual ela faz parte. Pelas entrevistas que eu faço, eu converso com muita empresa que é referência, né, que acaba tendo bons exemplos para falar a respeito disso. E, inclusive, ontem estava assistindo uma palestra da Denise Rios, da Natura, que é talvez a maior referência do Brasil, né? Uma das maiores do mundo nas questões ESG, socioambiental, e ela estava falando como esse olhar da Natura, né, para fora da empresa, para as comunidades e etc., ajuda a empresa a inovar. E isso é algo que eu escuto muito, assim, né? Então, a empresa expande, tem essa orientação para stakeholder de uma forma genuína e bem feita, digamos, e ela consegue criar novos produtos, criar novos serviços, entender melhor o seu mercado, né, fazer coisas que ela jamais faria e que acabam depois colocando ela numa situação de muita competitividade, né? A empresa cresce, se fortalece quando ela olha para essas questões. Eu acho importante a gente falar isso, porque senão em alguns núcleos, em algumas bolhas, digamos, fica uma coisa muito... então agora tudo essa questão de politicamente correto ou outras palavras que acabam sendo colocadas, mas na verdade é uma questão de mercado. A empresa ter uma visão estratégica para essas questões pode colocar ela num quesito de diferenciação muito forte, né? Talvez ela não entenda isso, né? Mas isso de fato vai acontecer. E o que eu queria te perguntar na esteira desse comentário é: que empresas você considera que são referência? O que você observa, seja cliente de vocês ou não? Ao invés de responder a empresas específicas, porque eu posso correr o risco de mencionar alguém aqui que daqui a pouco pode aparecer algum problema, uma questão assim do tipo, é muito assim, como é que a gente pode avaliar boas práticas? E aí eu acho que tem algumas referências que ajudam a gente a fazer isso, né? Tem esses indicadores de publicações da imprensa, então o Guia Exame de ESG, o próprio índice de sustentabilidade da B3 é uma boa referência, tem um questionário ali bastante consistente por trás dele, que leva a gente a entender que tem uma certa qualificação para as empresas estarem ali. Os próprios relatórios de sustentabilidade, né, são mecanismos de você avaliar a empresa especificamente, ele não faz ali um ranqueamento de quais são as empresas melhores, mas se você quer entender as práticas específicas de uma organização, um relatório bem feito vai te dar muita informação sobre como aquela organização procede. E tem uma obra, que é um livro que eu gosto de recomendar sempre, infelizmente ele ainda não tem em português, tá? Chama Winning Sustainability Strategies. De dois professores ali daquela IMD, que é uma escola de negócios da Suíça, em que eles fizeram ali uma análise de empresas que compõem alguns índices de sustentabilidade, mas fizeram um filtro para entender quais são as empresas com melhor performance entre estas que são consideradas sustentáveis. E aí, mais do que isso, a parte mais interessante do que essa análise quantitativa aí de quais são as empresas com melhor performance, foi um trabalho mais analítico mesmo, de entender o que essas empresas têm em comum na construção das suas estratégias. Aí é legal porque eles vão quase assim dar um caminho das pedras para a construção de estratégias de sustentabilidade vencedoras, por assim dizer. Eu prefiro falar sobre isso, assim, né? Como que você vê se uma estratégia é boa ou ruim, do que quem é que pode ser chamado de bom ou ruim, porque isso muda, né? Amanhã, as expectativas, as demandas vão ser outras, e quem ficar parado, que está hoje bem, depois de amanhã pode não estar mais bem nessa corrida, nessa jornada, porque a expectativa mudou e às vezes as empresas são ultrapassadas por outras que começaram depois, mas que estão mais sintonizadas, mais comprometidas no longo prazo ali em continuar entregando melhor. O que muda para as empresas em termos de comunicação, né? Agora que a gente está nessa era ESG, com essas pautas sendo cada vez mais mainstream, né, digamos assim, as empresas tendo que se comunicar de uma forma diferente, né, tendo que rever sua postura em rede social, em comunicação institucional e etc. E isso é um desafio muito grande, né? Você entender como a gente se comunica nessa era que tem toda essa característica do SG tomando conta e, ao mesmo tempo, rede social, né? Que são canais que podem gerar muitos ruídos, podem gerar muitos problemas para empresas, né? A gente vê o tempo todo isso acontecendo, né? Deslizes e tentativas meio exageradas de comunicar algo que não é tão
verdadeiro assim. Então, eu acho que as empresas estão numa sinuca de bico assim muito forte, né, de como entender esse cenário e como se comunicar. Então, até pegando a experiência de vocês aí sendo a FSB, né, sendo uma grande autoridade nesse assunto de comunicação corporativa, como que você vê esse mercado de comunicação que está buscando se adaptar, né, para novas linguagens, novas formas de comunicação e novos canais também, né? Na sua pergunta já tem um dos primeiros pontos importantes. Esse novo mundo em que nós vivemos, né, a emergência da sustentabilidade, traz uma nova demanda para a comunicação, que é a questão da transparência e da consistência. Não é muito novo isso, né? A gente já falava que estratégias de comunicação precisavam ser muito bem fundamentadas na realidade. Mas se você junta hoje uma compreensão crescente das audiências sobre os desafios socioambientais que estão postos, com uma possibilidade trazida muito pela transformação digital, eu estava atribuindo o nome de Era da Verdade, porque a gente tem uma emergência mesmo, né? Um crescimento rápido de uma demanda por transparência e por consistência. Então, acho que esse é um marcador importante desse momento que a gente vive hoje da comunicação. E aí, os profissionais de comunicação passam a ter um novo desafio, que é, a gente sempre se colocou como contadores de história. E hoje a gente tem um outro desafio, assim, além de ser contadores de história, a gente também precisa ser curadores da verdade, entender nas organizações onde a gente trabalha, se essas histórias que estão sendo produzidas são realmente consistentes, boas para serem contadas e engajadas, sabe? São histórias que engajam as nossas audiências, né? Então é menos assim, pega o briefing e depois leva adiante, e muitas vezes voltar e falar assim, cara, não é que o briefing não está bom, a nossa entrega não está boa. Então, não vamos comunicar sobre isso agora. A gente precisa primeiro fazer a lição de casa, primeiro melhorar a lição de casa para depois comunicar. E aí depois o desafio vai ser muito assim de encontrar o tom correto, que acho que é um outro ponto que você chegou a tocar na sua pergunta, né? Às vezes a empresa é criticada porque ela comunica neste tom aqui alto algo que ela está entregando aqui embaixo, né? Então, assim, eu faço um grande barulho, quando eu vou ver a entrega não é ainda da mesma proporção. E tem um pouco dessa equalização, tem que ser detalhista aqui para você comunicar no tom correto, tanto no tom do ponto de vista de posicionamento, é o chamado tom de voz, o tipo de como você constrói as mensagens, mas também nas escolhas de mídias, de canais e até do tamanho do investimento que você vai fazer. Tem que ser proporcional, tem que estar adequado ali. A boa notícia disso é que, porque quando eu falo de consistência, muita gente vai para um lado de pensar assim, poxa, então eu tenho que estar com tudo perfeito antes de falar sobre o que eu estou fazendo. E na verdade não. Eu posso ir comunicando os passos que eu estou dando ao longo da jornada. O que eu não vou fazer é comunicar aqui em cima algo que eu ainda estou aqui embaixo. Eu vou subindo essa escada passo a passo, né? Então, acho que esses são os marcadores importantes, assim, do momento da comunicação das marcas, influenciadas aí por essa emergência do ESG e da sustentabilidade. Tem algo que eu não te perguntei e você acha importante comentar a respeito do que a gente falou ou de algo que a gente não falou? Talvez, assim, sobre temáticas que estão quentes nesse momento da sustentabilidade corporativa no Brasil, né? A gente tem visto, eu acho que vale a pena aí prestar atenção na temática da gestão da cadeia de valor e do engajamento com a cadeia de valor para promover sustentabilidade de uma maneira mais ampla. Então, especialmente aquelas organizações que são âncoras, ou seja, que têm um grande porte, que podem influenciar as práticas dos seus fornecedores ou dos seus parceiros, estão começando a olhar mais para isso. E a gente acredita aqui que tem um momento aqui do mercado em que esse tema vai ganhar importância, com uma profissionalização maior das práticas de compras sustentáveis, com um pouco de sofisticação nessa agenda. Então, a gente sair um pouco daqueles questionários padrão que são enviados para todos os fornecedores responderem as mesmas perguntas e caminhar para um lado mais de engajamento mesmo com a cadeia de valor, para que, né, eu aqui, organização de grande porte, preciso fazer um esforço de entender qual é o negócio do meu fornecedor para apoiar a jornada dele de sustentabilidade. Eu não posso pedir para ele simplesmente cumprir as mesmas práticas que eu, porque às vezes os temas relevantes para mim não são relevantes para ele.
do ponto de vista do impacto que cada negócio causa. Então, eu acho que o mercado está, pelo menos em algumas partes, né, caminhando um pouco para isso, e é uma temática que vale muito a pena se prestar atenção, se investir e entender que talvez seja esse um próximo passo aí que muitas organizações precisam dar, né, de fazer transbordar as boas práticas que ela já tem para a sua cadeia, mas de um jeito estruturado, de um jeito que faça sentido para essas outras organizações que estão ali ao longo da cadeia, né? E não simplesmente acrescentar ali um novo formulário na área de cadastrar um fornecedor, que do ponto de vista prático tem pouco valor. Gosto sempre de perguntar a respeito de dica cultural, porque isso ajuda as pessoas a se familiarizarem, né, com essas temáticas. Então, dica de podcast, filmes, seriado, livro, coisas nesse sentido que você acha que pode ser interessante para o pessoal acompanhar. Se tiver, Sim. Fica bem à vontade. Peguei 2 aqui. Um deles é bem famoso nessa discussão de sustentabilidade, o capitalismo consciente. Para quem está começando a se interessar por sustentabilidade, é uma forma legal de você entender um pouco do que organizações empresariais têm feito para adicionar mais valor para os seus stakeholders e para o próprio negócio. Eles propõem ali repensar um pouco a lógica de geração de riqueza a todo custo. Bacana, que é a lógica do cisne negro, do Taleb. Fala dos efeitos, dos eventos imprevistos e de grande impacto. O pessoal do mercado financeiro adora essa obra, né? Porque o Taleb é um investidor importante e usa essa lógica de tentar mapear esse tipo de evento até para basear a estratégia de investimentos dele. Mas, usando essa coisa do cisne negro, também tem uma outra obra que também só tenho no Kindle, que é o livro mais recente do John Elkington, falando dos cisnes verdes, né, os Green Swans. O que o John Elkington traz com os cisnes verdes é uma discussão de que a gente tem desafios tão grandes para serem solucionados que a gente precisa de cisnes regenerativos. Então, o cisne verde é um evento, ou uma tecnologia, ou uma solução de alto impacto, de rápida implementação e que seja escalável. Então, ele está dizendo assim no livro que a gente precisa de várias soluções desse tipo, de vários cisnes verdes, para endereçar os grandes desafios da humanidade, o combate à fome, o combate às mudanças climáticas, a questão da inclusão, os desafios ali que estão propostos nos ODS. Quando a gente para ler as metas especificamente, a gente vê que o desafio é muito grande. E essa é uma agenda interconectada, né? Não posso pôr todas as fichas em tratar um dos temas, porque eu vou causar efeito colateral negativo em outros, né? O cisne verde tem essa característica, né, de ser uma solução escalável, de alto impacto, e que não gera esses efeitos colaterais negativos em outros pontos da agenda. E o que ele está argumentando é que, além disso ser necessário, quem tiver envolvido no desenvolvimento dessas soluções vai ter a chance de capturar oportunidades importantes também de negócios, né? Que o mercado está aí com uma demanda represada para essas soluções. Então, quem conseguir formatá-las e trazê-las ao mercado vai conseguir essa vantagem competitiva de sair na frente e capturar esse valor antes dos demais, assim. São essas as dicas que eu dou, assim, meio dica de nerd, assim, né, que é só livro, mas espero que seja útil.